Olá, aluna! Olá, aluno! Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar mais um gênero textual. Esse gênero literário, que são os microcontos, é muito do meu agrado, tá? Porque assim, como eles são sempre envolvidos com as redes sociais que a gente está mais utilizando ultimamente, que é o Twitter e o TikTok, fica assim até mais gostoso de trabalhar nas aulas, né? Porque traz esse ar de modernidade e permite que a gente tenha um contato além da sala de aula aqui transmitida na telinha. Bem, os microcontos, como o próprio nome já diz, pequenos contos. Para a gente começar a estudar, vamos relembrar um pouco o que são os contos, tentar diferenciar os dois, porque os microcontos são subgêneros dos contos, e lembrar também, resgatar na memória de qual tipo textual vem o conto, que é da narração. Vamos lá? Então, deixa eu passar para vocês aqui o slide. Eu trouxe para vocês uma apresentação rápida, tá? Do que são narrações, do que são contos e microcontos. Aí eu coloquei a pergunta, né? Vamos aprender a diferenciar? Os contos são aquelas apresentações de ações humanas, né? Que consistem em uma história curta que apresenta um conflito com poucos personagens. Já os microcontos são as narrativas minimalistas que já são subentendidas. A diferente dos contos que ainda tem uma possibilidade de apresentar os personagens, o lugar, o espaço, no caso, o tempo, o enredo, né? O decorrer da ação dos personagens e o clímax e tudo mais, no microconto tudo vai ficar subentendido. Esse tipo de conto apresenta somente uma linha, são poucas as palavras utilizadas, tá? A gente, inclusive, caracteriza o microconto para diferenciar dos minicontos a questão da utilização de letras. Em alguns casos, se torna mais rígido ainda, considerando a quantidade de caracteres. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Portanto, os contos são narrativas curtas que apresentam apenas uma ação. Pois isto, né, geralmente acontece em apenas um ambiente, um espaço, e possui apenas um desfecho, um clímax. É só vocês puxarem pela memória aqueles contos de fadas que vocês escutam quando crianças. Vocês ouvem muito a historinha da Branca de Neve, dos Sete Anões, do Chapeuzinho Vermelho. E esses contos apresentam pouquíssimos espaços e poucos personagens. Muitas vezes a gente nem sabe o nome dos personagens. Tudo fica de acordo com a nossa imaginação. Por exemplo, quais são os nomes dos três porquinhos, da mãe dos três porquinhos? Qual o nome do lobo? Qual é o nome de Chapeuzinho Vermelho? A gente só chama de Chapeuzinho Vermelho. Poucas são as princesas que a gente realmente conhece pelo nome. Tudo fica subentendido, porque o interesse realmente está no enredo e não no detalhamento, na descrição do personagem, do espaço e do tempo. Vamos continuar. A escrita dos contos é realizada em prosa e não apresenta tanta complexidade como os romances. Puxa também pela memória aquela aula que eu dei para vocês falando sobre a escrita de poemas, de textos literários que podem ser feitos em poemas, através de versos e estrofes, ou através de prosa, que é quando a gente escreve como um texto comum, né? Através de linhas e parágrafos, tá? Vou continuar. Mas o que são mesmo os contos? Como é que a gente pode caracterizar especificamente? O conto é um gênero narrativo mais comum não só entre os brasileiros, tá? Mas no mundo inteiro. Os contos são muito conhecidos. É uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance. Afinal de contas, eles se originam da tipologia textual da narração. E eles vão apresentar os mesmos elementos: o narrador, personagens, enredo, espaço, tempo. E para a gente diferenciar o romance dos contos, é só a gente lembrar que os romances eles são bem mais extensos, tem um detalhamento nos personagens e no espaço onde tudo ocorre, diferente dos contos, tá? Vou enfatizar muito nisso. Vamos seguir. E quais são então os elementos dos contos? Vamos entrar, né, nesse campo mais específico para entender e construir os nossos microcontos. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa.
Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagens, que são esses elementos correspondentes aos seres que executam e sofrem a ação, eles que vão dar todo o movimento à história, né? Esses personagens, eles podem ser seres humanos, mas eles também podem ser outros seres viventes, ok? O narrador. O narrador, ele pode se apresentar de 3 maneiras. Ele pode ser... Antes de tudo, né? Esqueci de dizer que eu sou muito agitada. A mente é muito barulhenta. Mas o narrador é quem conta a história, tá? O narrador, ele pode se apresentar em primeira pessoa, também conhecido como narrador personagem. É aquele que, além de contar a história, ele faz parte dela. Ele é importantíssimo para o desenvolver do enredo, porque ele está presente, vivendo a história, tá? No caso do narrador em primeira pessoa, os verbos vão se apresentar na primeira pessoa, eu ou nós. Tem o narrador também, o observador. Ele vai se apresentar na terceira pessoa e ele vai contar a história, mas ele não vai viver a história. E tem um detalhe, ele não tem o conhecimento do futuro dos personagens, ele só está falando aquilo que ele sabe, aquilo que foi apresentado a ele. Aí eu vou ler para vocês o que eu coloquei aqui, ó. Não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevante ao conflito. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. É importante dizer, esse narrador conta apenas com aquilo que vê, desconhecendo o futuro dos personagens, né? O narrador onisciente, esse não, esse cara aí é importante, é o olho que tudo vê, né? Nesse caso, ele não participa da história também. Os verbos vão ser apresentados na terceira pessoa. Os verbos referentes à contação da história vai estar sempre na terceira pessoa. Mas esse narrador, ele observa a história, ele conta a história, ele sabe aquilo que os personagens estão pensando e eles conhecem o presente, o passado e o futuro de cada personagem. Esse daí é o mais bambambam, né? O anterior observador é mais um fofoqueiro de rua, né? Brincadeiras à parte, vamos para o próximo elemento, que é o tempo. O tempo, ele pode se apresentar de 2 maneiras. Ele pode ser mais específico, um tempo histórico, né? Ele pode ser um conto histórico, falando, por exemplo, da Guerra dos Mascates, da Guerra do... Deixa eu ver... Da Revolta da Chibata, deixa eu ver mais... Não lembro. Mas são muitas as histórias de guerra que o Brasil tem que podem ser contadas através de contos. Aí você vai me dizer, de guerra? As guerras civis sim, tá? Pergunta ao prof de história, são diversas. Só que a gente tem essa mania de camuflar o problema dando outros nomes. Mas vamos lá. A gente tem também outro tipo de tempo, que é o tempo apenas da perspectiva da história, que é o presente, o decorrer da história, o desenvolver da história. Eu coloquei assim, ó. Esse elemento em uma narrativa pode ser entendido de 2 formas. De um lado, fala-se de tempo como a época em que a história ocorreu. Além dessa perspectiva, há também nesse elemento a ideia de tempo de duração da narrativa. Ou seja, é todo desenvolver. Eu estou falando sobre um acontecimento em minha vida, durante o período da minha infância para a adolescência. Aí no decorrer da narração, vocês vão entendendo que o tempo vai passando. Mas eu não estou dando datas específicas, anos específicos com relação a isso. A gente também vai ter o elemento espaço, enredo e conflito, tá? O espaço é dentro do conto, em linhas gerais, é o cenário em que os personagens executam, que sofrem as ações, que se compõem no enredo. Relembre o cenário de O Amor, da obra Laços de Família de Lispector, de Clarice Lispector. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte, num apartamento que estavam aos poucos pagando. Parece a minha vida.
Vamos lá. Ela vai descrevendo um pouco o espaço, mas sem tantos detalhes. Embora você vá dizer, não, professora, mas ela está dizendo aí, ó, como era o fogão, como era o calor que sentia, mas aí ela vai estar descrevendo mais a relação que ela tinha com o ambiente. Ela não vai ser tão detalhista, por exemplo, como Machado de Assis. Tem obras de Machado que são capítulos inteiros descrevendo apenas um espaço da casa. Enredo. O enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz o movimento ao gênero narrativo, a esse gênero narrativo que são dos contos. No enredo é que a gente vai ver, né, o desenvolver dos personagens, os encontros, os desencontros, os corações partidos ou não, né, aqueles momentos de conflitos engraçados que também podem ser gerados. Falando em conflito, ele pode ser definido como uma situação-problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No caso do conto, pode ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Lembra da historinha dos 3 porquinhos? O problema gira em torno do quê? Da construção da casa para que o lobo não possa destruir e atacar os porquinhos. Eles são levados à construção das suas próprias casas para que eles possam amadurecer, para que eles possam ter uma vida independente. Mas aí vem o quê? O fator preguiça. E nesse processo todo aparece a imagem, a figura do lobo, aquele conflito todo gerado em destruir a casa e devorar os porcos. Tudo gira em torno desse problema, dessa situação problema. A necessidade de ter o seu espaço e o lobo que vem para atacar e destruir tudo aquilo que você conquistou. Parece nossa vida ultimamente, né? Para finalizar, entendendo todos esses elementos, a gente pode agora falar sobre os microcontos, que é uma subcategoria, como eu tinha dito a vocês, dos contos. Se popularizou no século XX. E os microcontos ganharam mais notoriedade e força agora no século XXI, com o boom das redes sociais como o Twitter. O Twitter que vem com aquela perguntinha, né? E aí, o que foi que aconteceu hoje? O que foi que você fez hoje? Aí a gente vai lá e responde, tarará, tarará, hoje o dia foi terrível. E explico, agora com poucos caracteres. A gente tem apenas 140 caracteres para falar tudo. Aí vocês vão me perguntar, caracteres e letras é a mesma coisa? Não. Caracteres vai contar com o espaço, sinais de pontuação, acentos ortográficos, tudo é levado em consideração na contagem dos caracteres, diferente das letras. Os microcontos eles vão ter até 150 letras. Quando a gente está no processo de, por exemplo, duelo de microcontos no Twitter, a gente só vai ter 140 caracteres. É muito complicado, mais ou menos. Você tem que aprender a estimular esse seu lado mais conciso. Como é que eu posso ser mais minimalista, mais conciso nos meus pensamentos e apresentar toda uma narrativa em uma única frase? Olha o exemplo que eu tenho aqui para vocês. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usado. O que é que a gente tira daí? Lembra que eu falei para vocês logo no início, né? Os microcontos, eles vão deixar tudo subentendido. Diferente dos contos que vai explicar para você todo o enredo, o microconto ele deixa subentendido e permite que o leitor crie na imaginação todo o desenvolver da história. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. O que é que a gente subentende disso aí? Que, por um acaso, o bebê faleceu e os sapatos nunca foram usados. E os pais, com muita dor no coração, tiveram que pôr à venda. No segundo microconto que eu trouxe para vocês de Kafka, ele diz assim: uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Loucura, né? Já imaginou? Toda vez que eu leio esse microconto eu fico imaginando uma gaiola criando braços e pernas e sai assim, ó, do seu lugar de status quo e vai andando atrás de um pássaro. Por quê? Porque tá muito solitária. Uma gaiola vazia, imagina que coisa mais solitária. Se bem que mais solitária ainda é um pássaro preso dentro da gaiola, sozinho lá, né? A gente sabe bem o que é isso nesse período de isolamento. Pois bem, vamos fazer uma análise rapidinha? Eu trouxe aqui para vocês essas análises. Ó.
Nota-se que em ambos os casos há uma narrativa com conflito único. No primeiro caso, o conflito em seu clímax é a venda de sapatinhos de bebê, nunca usados. Sugere-se, portanto, que as personagens envolvidas perderam um filho. No segundo microconto, o exemplo clímax estaria na ação da personagem Gaiola de sair em busca de um pássaro prisioneiro. Veja a loucura. A gente vai ter presente todos os elementos. A gente vai ter o espaço, o tempo no desenvolver da história, os personagens, né? No primeiro, os personagens são os pais que perdem o bebê. No segundo, é a Gaiola que sai em busca do passarinho. A gente vai ter todos os elementos, gente, envolvidos nos microcontos. Todos os elementos dos contos. E agora, uma atividade para vocês, tá? Vocês vão fazer essa atividade por escrito, mas também pode até postar aqui embaixo. Mas eu quero que vocês façam algo a mais. Vamos colocar as redes no meio da nossa aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês escrevam um microconto com até 150 letras e o tema do microconto é a vida após a pandemia. Depois de produzido esse microconto, vocês vão me enviar vídeos de vocês narrando esse microconto, só que gravados pelo TikTok. E o desafio maior para mim vai ser gravar em 15 segundos. Olha a relação, 150 letras, 10 vezes mais do que 15. Só que tem um detalhe, 15 segundos, o desafio é grande, né? Pois bem, eu quero que vocês façam isso, tá? A atividade da semana é exatamente essa. Produzir microcontos. E mais, a gente vai movimentar as nossas aulas através das redes, fazendo com que as redes se tornem cada vez mais um espaço totalmente nosso, um espaço de cidadania, de produção consciente, de leitura e de escrita cidadã e com responsabilidade, né? Criticidade também. E aí, lançado o desafio, simbora? Bem, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha ajudado vocês nesse processo de compreensão e que vocês se interessem mais sobre esse gênero literário que é tão gostoso de se ler e estimula tanto a nossa imaginação. Beijo, fui!